Olá, a parte 5 agora do livro Deuses Iorubás na África e no Novo Mundo, de Pierre Fatumbi Verger. Audiobook feito por Vânia Afefegali. Nessa parte nós trataremos dos primeiros terreiros de candomblé instituídos no Brasil. A legenda, nesse caso, vai ficar muito difícil, então não constará a legenda nesse vídeo, porque tem muitas palavras em Urubá e vai ficar desconfortável, na verdade, vai ficar completamente diferente, porque se eu for colocar legenda, a menos que eu coloque manual, mas demora bastante, ela vai ficar bastante prejudicada, ok? Então, peço a todos a compreensão. E vamos lá à leitura. Primeiros terreiros de candomblé. A instituição de confrarias religiosas, sob a égide da Igreja Católica, separava as etnias africanas. Os pretos de Angola formavam a venerável Ordem Terceira do Rosário de Nossa Senhora das Portas do Carmo, fundado na Igreja Nossa Senhora do Rosário do Pelourinho. Os daomeanos, jejes, reuniam-se sob a devoção de Nosso Senhor do Bom Jesus da necessidade e redenção dos homens pretos, na capela do Corpo Santo, na Cidade Baixa. Os nagôs, cuja maioria pertencia à nação Queto, formavam duas irmandades, uma de mulheres, a de Nossa Senhora da Boa Morte, outra reservada aos homens, a de Nosso Senhor dos Martírios. Essa separação por etnias completava o que já havia esboçado a instituição dos batuques do século. Essa separação por etnias completava o que já havia esboçado a instituição dos batuques do século precedendo e permitia aos escravos, libertos ou não, assim reagrupados, praticar juntos novamente, em locais situados fora da igreja, o culto de seus deuses africanos. Várias mulheres enérgicas e voluntariosas, originárias de Queto, antigas escravas libertas, pertencentes à Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte da Igreja da Barroquinha, teriam tomado a iniciativa de criar um terreiro de candomblé chamado Iaomiaxé Airá Intilê, na casa situada na ladeira do Berco, hoje Rua Visconde de Itaparica, próximo à Igreja da Barroquinha. As versões sobre o assunto são numerosas e variam bastante quando relatam as diversas peripécias que acompanharam essas realizações. O nome dessas mulheres são eles mesmos controversos. Duas delas chamadas Ialussô Danadana e Ianassô Acalá, segundo uns, e Ianassô Ocá, segundo outros, auxiliadas por um certo Babá Acicá, saudado como Essa Acicá, no padê do qual falaremos mais tarde, teriam sido as fundadoras do terreiro do Axé Airá Intilê. E a Lussodana, segundo consta, regressou à África e lá morreu. E a nação teria, pelo seu lado, viajado a Queto, acompanhada por Marcelina da Silva. Não se sabe exatamente se esta era sua filha de sangue ou filha espiritual, isso é, iniciada por ela no culto dos orixás, ou ainda se tratava de uma prima sua. As opiniões sobre o assunto são controversas e tornam-se objeto de eruditas discussões, estando, porém, todos de acordo em declarar que seu nome de iniciada era Obatossi. Marcelina Obatossi fez-se acompanhar nessa viagem por sua filha Madalena. Após 7 anos de permanência em Queto, o pequeno grupo voltou acrescido de 2 crianças que Madalena tivera na África, e grávida de uma terceira, Claudiana, que será, por sua vez, a mãe de Maria Bibiana do Espírito Santo, Mãe Senhora, Oxum Miuá,
da qual tive a insigne honra de tornar-me filho espiritual. Ianassô e Obatossi trouxeram de Queto, além dessas filhas e netas, um africano chamado Bamboché, que recebeu na Bahia o nome de Rodolfo Martins de Andrade. E no padê ao qual me referi acima, é saudado como essa Obiticô. O terreiro situado de sua fundação por trás da barroquinha mudou-se por diversas vezes e, após haver passado pelo Calabar da Baixa de São Lázaro, instalou-se sob o nome de Ilê Ianaçô, na Avenida Vasco da Gama, onde ainda hoje se encontra, sendo familiarmente chamada de Casa Branca do Engenho Velho, e no qual Marcelina Obatalossi tornou-se a mãe de santo após a morte de Ianaçô. Verifica-se ligeira divergência na versão dada por Dona Menininha, relativa às origens dos terreiros provenientes da Barroquinha. O nome de Ialuçô Dandana não é mencionado. A primeira mãe de santo teria sido Ia Acalá, distinta de Ianaçô, que, tendo regressado à África, aí mesmo veio a falecer. E segunda mãe de santo teria sido Ianaçoca e não Acalá. Não se sabe com precisão a data de todos esses acontecimentos, pois no início do século XIX, a religião católica era ainda a única autorizada. As religiões de protestantes eram toleradas só para os estrangeiros. O islamismo, que provocara uma série de revoltas de escravos entre 1808 e 1835, era formalmente proibido e perseguido com extremo rigor. Os cultos aos deuses africanos eram ignorados e passavam por práticas supersticiosas. Tais cultos tinham um caráter clandestino, e as pessoas que neles tomavam parte eram perseguidas pelas autoridades. Por volta de 1826, a polícia da Bahia havia no decorrer de buscas efetuadas com o objetivo de prevenir possíveis levantes de africanos, escravos ou livres, na cidade ou nas redondezas, recolhido atabaques, espanta-moscas e outros objetos que pareciam mais adequados ao candomblé do que a uma sangrenta revolução. Nina Rodrigues refere-se a certo quilombo existente nas matas de urubu em Pirajé, o qual se mantinha com o auxílio de uma casa de fetiche da vizinha, chamada Casa do Candomblé. Um artigo Jornal da Bahia, de 3 de maio de 1855, faz alusão a uma reunião na casa Ilê Ianaçô. Foram presos e colocados à disposição da polícia Cristóvão Francisco Tavares, africano emancipado, Maria Salomé, Joana Francisca, Leopoldina Maria da Conceição, Escolástica Maria da Conceição, crioulos livres, os escravos Rodolfo Araujá Sá Barreto, mulato, Melônio, crioulo, e as africanas Maria Teresa, Benedita, Silvana, que estavam no local chamado Engenho Velho, numa reunião que chamava de candomblé. É curioso encontrar nesse documento o nome pouco comum de Escolástica Maria da Conceição, o mesmo com o qual seriam batizados 35 anos mais tarde, Dona Menininha, a famosa mãe de santo do Gantuá, cujos pais, a essa época, sem dúvida, frequentavam ou fazia parte do terreiro Ilê Ianaçô, onde houve essa ação policial. Com a morte de Marcelina Obatossi, foi Maria Júlia Figueiredo, Omonique e Alodê, também chamada Erelu na sociedade do Gueledé, que se tornou a nova mãe de santo.
Isso provocou sérias discussões entre os membros mais antigos do terreiro de Ilê-Yanassô, tendo como consequência a criação de 2 novos terreiros originários do primeiro, Júlia Maria da Conceição Nazaré, cujo orixá era Dadá Baiani Adiacu. Fundou um terreiro chamado Yaomi Axé Yamacê, no alto do Gantuá, cuja mãe de santo atual e quarta a ocupar este lugar é Dona Escolástica Maria da Conceição Nazaré, Menininha, a última das famosas mães de santo da antiga geração. Segundo Menininha, Júlia Maria da Conceição Nazaré, fundadora do terreiro do Gantuá, teria sido a irmã de santo e não filha de santo de Marcelina Obatossi, uma personagem importante nos meios do candomblé, chamada Babá Adetá Ocanledê, consagrada ao Oxóssi e originária de Queto. Teria tido um papel importante quando foi criado o terreiro do Gantuá, Yaomi, Axé e Amaci. Eugênia Ana dos Santos, Aninha Obabi, cujo orixá era Xangô, auxiliada por Joaquim Vieira da Silva, Obassania, um africano vindo do Recife, e saudado Essá Oburô, no Padê, ao qual já fizemos alusão. Fundaram outro terreiro, saído do Ilê-Yanassô e chamado Centro Cruz Santa do Axé. Teria funcionado provisoriamente no lugar denominado Camarão, no bairro do Rio Vermelho. Sob o impulso dessa grande mãe de santo, o novo terreiro rapidamente se igualou a outros e talvez tenha mesmo ultrapassado em reputação os outros candomblés de Queto. Maria da Purificação Lopes, tia Badá, Olofandei, sucedeu em 1938 a Aninha e deixou em 1941 o encargo do terreiro a Maria Bibiana do Espírito Santo, Mãe Senhora Oxum Miuá, filha espiritual de Aninha Obabi. Pelo jogo complicado das filiações, Senhora era bisneta de Obatossi, por laços de sangue, e sua neta pelos laços espirituais de iniciação. Em outros termos, Yanassô Acalá, ou Ocá, foi na geração anterior, ao mesmo tempo, a bisavó e a trisavó de Senhora. Mas as coisas tornaram-se mais complicadas ainda quando Senhora recebeu, em 1952, o título honorífico de Yanassô pelo Alafim Oió da Nigéria, através de uma carta da qual tivemos a honra de ser portador. Senhora, abolindo o tempo passado, graças a essa distinção, tornou-se espiritualmente a fundadora dessa família de terreiros de candomblé da nação Queto, na Bahia, todos os originários da Barroquinha. Confirmou tão elevada posição em 1962, quando foi presidir, seguida de seus ogãs, o axexê ou cerimônia mortuária da saudosa e mais que centenária mãe de santo do Ilê-Yanassô, da Casa Branca, Engenho Velho, Maximiniana Maria da Conceição, tia Maci Oinfundê. Essa dignidade recebida da África por Senhora provocou, diga-se de passagem, comentários e rumores. Os fuxicos que agitam e apaixonam as pessoas que pertencem a esse pequeno mundo cheio de tradições, onde as questões de etiqueta, de direitos fundamentados sobre o valo dos nascimentos espirituais, de primazias, de gradações nas formas elaboradas de saudações, de prosternação, de ajoelhamentos, são observadas, discutidas e criticadas aproximadamente.
Nesse mundo onde o beija-mãos, as curvaturas, as diferentes inclinações de cabeça, as mãos ligeiramente balançadas em gestos abençoadores, representam um papel tão minucioso e docilmente praticado como na corte do Rei Sol. Os terreiros de Candomblé são os últimos lugares onde as regras do bom tom reinam ainda soberanamente. Após o desaparecimento da saudosa Mãe Senhora em 1967, duas novas mães de santo lhe sucederam à frente do Axé Opoafonjá. A atual Maria Estela de Azevedo Santos, Odexoide, Xiodê, retomando a tradição de Yanassô e de Obatossi, realizou uma viagem às fontes da Nigéria e no ex-Daomé. Outros terreiros foram criados originários do Axé Opoafonjá, formando uma terceira ou mesmo uma quarta geração dessa família de candomblés que nasceu na Barroquinha. Citemos o Axé Opoafonjá, Opô Aganju, de Balbino Daniel de Paula, o Baraim, que viajou para a África e aí participou das festas para Xangô, com perfeita naturalidade, como se sua família não houvesse deixado aquele país há várias gerações. Recebeu aí novo nome africano, Ibo Bagunlé. O rei desce sobre a terra. Indiquemos também o terreiro Ilê Orissanlã Funfun, instalado em Guarulhos, São Paulo, pelos esforços de Idérito do Nascimento Corral, filho de santo de Menininha do Gantuá. Este pai de santo fez, em companhia de um dos seus filhos de santo, Tasso Gadzanis de Ogum, várias peregrinações à África, onde recebeu de Olofum, rei de Ifão, o título invejado de Aorô Assalufon. No estado do Rio de Janeiro, estabeleceram-se numerosos candomblés originários dos 3 terreiros de Queto da Bahia. Citemos entre os mais prestigiosos o Axé Opoafonjá, em Coelho da Rocha, ligado àquele de mesmo nome estabelecido na Bahia pela célebre Aninha. Em Miguel Couto, o terreiro de Nossa Senhora das Candeias, fundado por Nitinha de Oxum, filha de santo de Tia Maci, da Casa Branca da Bahia. Tudo isso mostra a vitalidade, o crescimento e a multiplicação dos terreiros de candomblé originários da Barroquinha. Existem numerosos outros terreiros que seguem o ritual queto, como o de Ilê Mariolade, no Matatu, mais conhecido sob o nome de Alaqueto, cuja mãe de santo atual, Olga Francisca Regis, Oiá Fumi, já várias vezes ida à África. Citemos ainda o terreiro de Ilê Ogunjá, também no Matatu, do falecido pai de santo Procópio Xavier de Souza Ogandiobi. Ao lado dos terreiros Nagô-Queto, há, na Bahia, os da nação Ijexá. O mais digno dentre eles é o de Eduardo Ijexá, ou Eduardo Antônio Mangabeira, meio-irmão de Otávio Mangabeira, ex-governador do estado da Bahia. Durante a década de 1950, ele enviou cartas regidas em perfeito iorubá ao seu distinto parente, o rei de Ijexá, que as recebeu de nossas mãos bastante emocionado. Limitamos o tema desta obra aos orixás iorubás. Portanto, não falaremos dos terreiros cujas origens estão situadas em outras regiões da África. Assinalamos, entretanto, o ritual Nagô. O ritual Nagô parece ter sido uma grande influência sobre os que são realizados nesses outros terreiros. Não se pode excluir também a possibilidade de que certas influências bantus
se tivessem produzido entre os nagôs, levando em conta que foram trazidos em grande número escravos do Congo e de Angola até os fins do século XVII para todo o Brasil. Relações mais intensas estabeleceram-se nos séculos seguintes entre Bahia e Pernambuco e a Costa dos Escravos. A maioria dos cativos desembarcada nessas duas províncias foi Jeje e Nagô, daomeanos e iorubás. Já expusemos em outras obras as razões comerciais fundamentadas na presença do fundo da Bahia e em Pernambuco e a sua ausência nas outras regiões do Brasil, que determinaram essa afluência de Jeje e Nagôs mais exclusivamente nessas duas províncias, enquanto os congoleses e angolanos continuaram a ser importados em outras regiões do Brasil. A palavra candomblé, que designa na Bahia as religiões africanas em geral, é de origem banto. É provável que as influências das religiões vindas de regiões da África, situadas nas imediações do quadro, não se limitem apenas ao nome das cerimônias, mas tenham dado ao culto Jeje Nagô, na Bahia, uma forma que os diferencia em certos pontos dessas mesmas manifestações na África. Concluímos aqui, então, a quinta parte e nós vamos a nossa sexta parte trata-se das relações Bahia-África. Muito obrigada, a Fefegali.